Capítulo 3. Além do poder. Enquanto o homem tiver alguém ou alguma coisa em que possa se apegar, não encontrará Deus. Qualquer coisa que o homem conheça ou possa vir a conhecer por meio de sua mentalidade humana, seja coisa ou pensamento, isso não é Deus. Ninguém pode ir ao encontro de Deus enquanto tiver onde se apoiar, tiver o que segurar ou algo em que possa pensar. E apesar de parecer estarrecedor e incrível, é verdade. Muitos de nós conheceram uma boa parcela das coisas boas da vida e um pouco das coisas ruins. E embora possamos não nos alegrar com as coisas ruins, teremos indubitavelmente de admitir que não encontramos qualquer felicidade permanente nas coisas boas. A maioria de nós deve já ter suspeitado que há algo além disso tudo. Mas o quê? E o que é esse algo? Seria Deus? Se for, o que é que os homens chamam Deus? Será Deus uma vaga esperança? Um sonho sem sentido? Ou será Deus de fato tangível? É possível conhecer Deus? A busca de Deus não é fácil para ninguém, e quando chega sua revelação, é algo tão diferente do esperado que, se a pessoa for honesta, terá de confessar que está além de sua compreensão. Só depois de ter tido confirmação daquilo que descobriu por si mesma, nas palavras faladas e escritas que apresentam-no em milhares de modos diferentes, e depois de viver com isso por anos e anos, definitivamente o registra. As religiões cresceram porque, em um tempo muito remoto, o homem encontrava constantemente problemas de um ou outro tipo a atormentar sua humana existência. Se fosse pescador, achava que a pesca não estava correndo bem em determinada estação. Se fosse caçador, encontrava períodos de caça escassa. E se fosse lavrador, alguns anos apresentavam chuvas demais e outros de menos. Poderia, eventualmente, ter inimigos a atravessar a cerca e molestá-lo, e nessas horas, quase sempre, os fortes sobrepujam os fracos, saqueando os vizinhos menos poderosos e, às vezes, reduzindo-os à escravidão. Mesmo que não os capturassem para uma completa servidão física, os mantinham escravizados mentalmente, na maior ignorância possível para poder explorá-los mais facilmente. E na eventualidade de os fracos se fortalecerem, o quadro muitas vezes se invertia. Os registros históricos indicam que os poderosos sempre ganharam dos fracos. As balas sobrepujam os que tinham arcos e flechas. Os canhões triunfaram sobre as balas e, por fim, as bombas ganharam dos canhões. Sempre se usou um poder para sobrepujar outro, e como último refúgio, o homem se voltou para Deus, esperando que fosse mais poderoso que as armas que possuía. O Velho Testamento está cheio de relatos de pessoas e nações que pediam a Deus que destruísse seus inimigos. Não há, porém, relatos de que tais inimigos fossem mais malvados do que eles, e por isso merecedores da destruição, mas apenas que precisavam das terras e dos escravos, dos inimigos ou de algo que estes possuíssem. O único tema das orações a Deus era que ele varresse os inimigos e lhes franqueassem assim a pilhagem de suas propriedades. Este é o significado de Deus ainda hoje, para muitas pessoas. Algo para ser usado. Só que hoje, em vez de estarem preocupadas apenas com os inimigos humanos, as pessoas atribuem a Deus também a responsabilidade de livrá-las de suas doenças e pecados. Por vezes, o homem procura um poder maior com o qual possa sobrepujar as forças que o perturbam e aborrecem. Hoje o mundo presencia a descoberta de forças tremendas, maiores do que eram esperadas ou atribuídas a Deus.
uma vez que as forças materiais descobertas lhe permitem varrer os inimigos quase instantaneamente, desde que o outro não o faça antes. Descobriram até mesmo os poderes mentais, mas nenhuma força ainda foi descoberta, quer no mundo material ou mental ou espiritual, que possa destruir ou superar o pecado, a doença ou a pobreza do mundo. O mundo moderno, mecanicista, está buscando apenas o que buscava nos tempos anteriores a Abraão, Isaque e Jacó. Ainda ora a Deus pelas mesmas coisas que os nossos antepassados pagãos. O homem ainda não aprendeu a grande lição de que, para superar toda e qualquer dificuldade, não pode usar qualquer tipo de força. E se em tantos milênios o mundo não percebeu a loucura de procurar poderes com os quais aniquilar o erro, talvez seja mais sábio deixá-lo seguir seu caminho vacilante, enquanto nós trilhamos um caminho superior, um caminho infinito, mostrando que não há poderes a superar, pois a vida deve ser vivida, não pelo meu querer, não pelo meu poder, mas pelo meu espírito. Quando o grande adivinho da General Electric, Charles P. Stamets, disse 40 anos atrás que a próxima grande descoberta do mundo seria o poder espiritual, foi de fato profético. Deve, contudo, ser entendido que o poder espiritual ao qual ele se referiu não é um poder no sentido que se dá comumente ao termo. Poder espiritual é a ausência do poder. Não é um poder no sentido que o mundo possa conceber como tal, pois não é nada físico nem mental. Não é um poder que possa ser manipulado pelo homem, e é por isso que termos como verdade usável soam arcaicos. A verdade não pode ser usada. Deus não pode ser usado. Imaginem o homem usando Deus. Só a ideia é chocante. Quando o poder espiritual for finalmente compreendido, revelar-se-á como um não poder. O que significa tal afirmação? Não poder significa um estado de consciência no qual não há duas forças combatendo uma à outra. Não há duas forças, uma para ser usada na destruição da outra. Em outras palavras, não há poder espiritual que possa ser usado por quem quer que seja para destruir seus inimigos. Não há poder espiritual que possa ser usado no lugar da força nuclear em que o mundo hoje confia tanto. Alguns poderão pensar que, uma vez que o poder que procuramos e esperamos usar é espiritual, o seu uso seria legítimo. O que estaríamos realmente fazendo seria esperar que o poder espiritual fizesse exatamente o que confiamos que as bombas façam. Deixe-me desiludi-los da crença de que seja possível encontrar alguma força desconhecida que faça aquilo que as forças já conhecidas não puderam fazer. Não estamos atrás de uma força espiritual para destruir ou superar o que for. Ao contrário, queremos superar a crença de que exista o bem ou o mal, em todos os efeitos ou todas as formas. Quando fui levado a meditar sobre essa ideia de força, eu percebi que a causa de toda perturbação e de todo conflito da vida reside na crença profundamente arraigada na existência de dois poderes, o que tem resultado em atitudes como a sobrevivência dos mais aptos, autopreservação como lei fundamental da vida, e no uso da força, na guerra e em quase todas as atividades humanas. Ao longo dos tempos, um poder sempre foi usado para superar, destruir ou subdestruir outro poder. E a despeito de tais usos do poder, os mesmos males sobre a terra, desde o começo dos tempos, ainda assolam o mundo. O passar do tempo não eliminou ou destruiu, de modo algum, o poder do mal. Estava ruminando tais ponderações quando veio à minha mente uma pergunta. Estará o homem procurando por essa força maior
para fazer com ela o mesmo que com as outras? É possível que haja uma força espiritual que venha a destruir e suplantar a força da matéria? E se isso for descoberto, poderá advir algum mal do seu uso até que o mundo tenha de descobrir outra força que supere a do espírito? Qual o limite? Onde isso vai parar? Sabemos que onde quer que tenha sido usado qualquer tipo de poder, sempre houve a possibilidade de ser usado tanto para o bem como para o mal. Como pode ser? Perguntei na minha meditação. Será possível que numa ordem divina o poder de Deus possa ser usado para o bem como para o mal? Assim que a pergunta lampejou, recebi a resposta. Não. Se você descobrir o que é o poder de Deus, compreenderá que não há opostos, nem oposição. Tal poder não pode ser usado nem para o bem, nem para o mal. Só pode permanecer como poder criativo, de manutenção e sustento do bem, um poder que não pode ser usado. O poder de Deus não pode ser usado. Ele pode nos usar, mas não pode ser usado por nós. Esse é o poder que o mundo espera, que mostrará não ser nenhum poder. O que ninguém pode usar, mas que só mesmo Deus pode ativar, expressar e motivar. Ficou muito claro para mim que enquanto houver a crença em dois poderes, sempre haverá pessoas a usar o poder para o bem e outras para o mal. Mas, visto que a inércia impede a maioria dos membros da família humana assumir uma posição ativa para o bem, geralmente o mal predomina. Quando o poder se apoia a princípio na força material, há forças boas e más atuando. Veio então a era em que predominou a força mental, e por um curto lapso de tempo ela foi boa. O poder mental foi usado para curar e regenerar. Mas logo descobriu-se que o poder mental poderia ser usado para propósitos ruins, tanto quanto para os bons. E hoje o mundo abriga, como sempre, ambas as forças, a material e a mental. O desafio é, pois, ir além do uso de qualquer força ou poder, até um estado de não poder. Para cada parcela de força positiva que possa ser posta em ação, quer no reino material, quer no mental, alguém no mundo vai descobrir como usar a força do mal. A solução definitiva para essa luta de forças opostas está na habilidade de se erguer até o poder de Deus, que não é um poder bom, mas criador de manutenção e sustento. Erguer-se até a dimensão de vida em que não há poderes, isto é, poderes que possam ser usados. No universo criado por Deus, o segredo da vida está no não poder. Quando atingimos o ponto do não poder, este pode atuar por nós, dentro e por meio de nós. Isso nos coloca em posição bem humilde, onde pode ocorrer muito do que não gostamos, e temos o alerta que Jesus, o Cristo, nos deu. Eu, por mim mesmo, nada posso fazer. E é este o intuito desta mensagem: chegar a um ponto onde não só concordamos com a afirmativa, eu, de mim mesmo, nada faço, mas também demonstrar que isso é realmente verdadeiro. Deixamos o não poder, ou o poder de Deus, afirmar-se e fazer o trabalho. Há uma segunda parte deste princípio de igual importância e colorário, natural da primeira. Afirmei acima que o homem sempre procurou um poder para sobrepujar outros poderes, mas também procurou algo além disso. Procurou por um Deus que lhe desse coisas, como comida, roupas, moradia. Como o mestre sabia disso, preveniu seus seguidores assim: não cuideis de vossas vidas, do que comereis, do que bebereis, e nem do vosso corpo, como o cobrireis. Ele sabia que desde muito tempo o homem estivera à procura de um Deus que lhe desse comida, roupa, abrigo, companhia, suprimento, boas colheitas, boa caça e boa pesca.
E apesar de sua ordem para que parassem de procurar coisas, 2000 anos depois, o mundo ainda vai à igreja rezar justamente por aquilo que o Novo Testamento disse para não buscar na oração. Os homens ainda procuram um Deus que lhes dê coisas. E falham, assim como falharam na busca de um Deus que fosse um poder insuperável para destruir seus inimigos. Quando abandonarmos a busca do poder de Deus, encontraremos o não poder, que trará harmonia para a nossa vida. Quando pararmos de pedir coisas para Deus, receberemos o maior dos presentes, Deus mesmo. Receberemos Deus na consciência, em nosso santuário interior, nesse lugar secreto do Altíssimo, que não se encontra em outro lugar senão dentro de nós mesmos. A grande lição a ser aprendida é que o intuito de todas essas coisas é a descoberta de Deus como um fim em si mesma. Aqueles que pensam, será que terei saúde? Ou será que terei farto suprimento? Minha resposta é, eu assim suponho, pois a graça de Deus nos supre abundantemente de tudo o que precisamos, mesmo daquilo que se apresenta como este nosso cotidiano, embora nós não tenhamos qualquer poder para obter tais coisas de Deus. Quando temos a real percepção consciente de Deus, a dor, as perdas e as limitações desaparecem. Infelizmente, ainda haverá pessoas doentes ou pobres. Os pobres sempre estarão conosco, pobres de saúde, de carteira ou pobres moralmente. Com estes, repartimos a abundância do melhor de nossa capacidade. Mais do que isso, não podemos fazer. Nunca poderemos dar-lhes tudo aquilo de que precisam ou que querem. Essa é uma impossibilidade, porque não tem fim as necessidades ou os desejos do homem cujo fôlego está nas narinas. Pois, até que alguém perceba a futilidade da busca das coisas, nunca será satisfeito. Por que não paramos de procurar o poder de Deus, de buscar algum pensamento ou verdade que achamos nos deixaria melhores ou mais prósperos, e em vez disso não atentamos para o fato de que por nós mesmos nada podemos fazer e que ninguém descobriu um poder que destrua os inimigos? Fiquemos com a observação de que todo o mal do mundo constitui o braço de carne e deixemo-lo que se vá de nossa vida, deixemo-lo passar, não forçando ou empurrando para longe, apenas deixando passar. Nada se consegue lutando física ou mentalmente, pois lutar só faz aumentar o que parece ser um poder maligno na nossa vida. Somos nós que mantemos falsamente um sentido de poder no pecado, no falso apetite, na doença, na perda ou na limitação. Um sentido de poder que a coisa em si, qualquer que seja, não tem. E eis porque não foi até hoje descoberto um poder em nenhum dos reinos material, mental ou espiritual que tenha sido suficiente para modificar qualquer condição indesejável. Sempre que nos acode o pensamento, eu preciso disso, ou eu preciso daquilo, ou gostaria disso ou daquilo, ou ainda terei isto ou aquilo, nossa reação deveria ser: o homem não vive só de pão, pelos efeitos, pela criação, mas do espírito do Criador. Essa deverá ser uma atitude contínua, até que tenhamos sobrepujado os nossos desejos por alguém ou por qualquer coisa do reino exterior. Temos de abandonar todos os desejos do que é visível e perceber que vivemos não pelas coisas visíveis, mas sim pelas invisíveis. E notaremos então que o infinito invisível produzirá em nossa vida as circunstâncias, condições, pessoas e coisas de que necessitamos no nosso dia a dia. Do mesmo modo, sempre que formos tentados a pensar em algum poder mau, negativo, errôneo, que esteja aparentemente dominando nossa existência, tornando-a infrutífera e que gostaríamos de eliminar,
Nossa reação sorridente será esta: não preciso de qualquer poder para superar esta discórdia. Há um Deus mesmo que eu não saiba o que é Deus. Eu não posso saber o que é Deus, por estar além de toda compreensão humana. Se eu puder pensar em algo que eu acredite ser Deus ou a verdade, perceberei finalmente que não é Ele. E desvanecerá na eternidade até que descubramos que aquilo que podemos pensar dele não é Ele. Poderá alguém acreditar que a ideia de Deus que tem na mente possa ser Deus? Isso seria certamente finitizá-lo. O grande Salomão entendeu por completo que mesmo o magnífico templo que construíra não poderia abrigar Deus. Nem o mundo inteiro o poderia. E, todavia, nós construímos umas casinhas de cachorro em nossa mente, ou um ninho de pombos, e pensamos que Deus esteja ali, apenas porque mudamos seu nome para mente, vida ou amor. Tentamos ligá-lo a ideias que pensamos poder manter associados a ele. Que loucura! Se todo o universo humano não é grande o bastante para abarcá-lo. Satisfaçamo-nos em saber que Deus é, e que há evidências disso na vida que nos rodeia, na vida que gera vida, na abundância de amor em um mundo que às vezes parece sem amor, na beleza incomensurável do mundo que continuamente destrói a beleza. O que Deus é, nós não sabemos. Mas há muitas e muitas maneiras de observarmos e testemunharmos a presença ou seidade de Deus, não conhecendo-o, mas vendo seus efeitos. Nós não sabemos como Deus funciona, mas no caminho infinito descobrimos que Deus opera no silêncio, quando o pensamento se cala e quando o sentido humano do eu está tão reduzido que podemos, em verdade, acreditar que eu de mim mesmo nada posso fazer. E temos então a paciência de esperar que nos seja revelada a glória de Deus. Apenas há aqueles que estão prontos a se livrar de seus conceitos de Deus e parar de sonhar, de pensar, de descrever em completa rendição, poderá Deus revelar a si mesmo. Deus, eu não sei o que és, ou mesmo como orar corretamente. Não sei como entrar e nem como sair. Nem sei para que orar. Não posso acreditar no Deus aceito pelo mundo, pois tenho observado a improdutividade e a frustração que acompanham uma tal fé cega. Eu posso encontrar o Deus que nenhum homem jamais conheceu, o Deus que é. O único e verdadeiro Deus que criou este universo à sua própria imagem e semelhança. Perfeito, harmonioso e completo, o qual sustenta e mantém em sua eterna e infinita perfeição. Nesse Deus posso acreditar. Revela-te, meu Pai, mostra-me a tua vontade. Nunca mais te desonrarei, tentando te dizer o que preciso e coagir-te a me fornecer. Nunca esperarei que faças minha vontade ou cumpras minhas ordens, que sejas meu office boy. Eu coloco minha vida, minhas mãos, meu ser e meu corpo à tua disposição. Faz disso o que quiseres, Pai. Toma meus pecados, meus medos e minhas doenças. Toma minha saúde e minha riqueza. Toma tudo isso. Peço apenas um presente, tu mesmo. Podemos chegar a um tal estudo de receptividade e a ele responder apenas até a medida que estivermos prontos, e a nossa prontidão só nos virá após termos nos aproximado de todas as diferentes formas sob as quais o mundo nos apresenta Deus. O Deus das religiões do mundo metafísico, o Deus que achamos poder usar, o Deus que demonstra as coisas. De todas essas modalidades nós experimentamos, e só depois de ter chegado ao fim das tentativas é que estaremos prontos para a rendição. Prontos para não mais buscarmos um grande poder para destruir os inimigos
ou para nos recobrir de dádivas. Livremo-nos desses tipos de Deus, detendo-nos nas seguintes expressões: Deus é, sua graça é a minha suficiência, e não a força ou o poder. O homem não deverá viver por outros poderes ou outras coisas, mas pela palavra. Tempos atrás, os que sondavam a metafísica perderam sua fé no poder material e em seus meios. Agora, ao darmos o passo seguinte, que é nos livrarmos da crença nos meios mentais, poderes, remédios mentais, chegamos ao Deus real, que pode ser vivenciado, mas que nunca pode ser conhecido com a mente e que não pode ser usado. Parte 2. Do irreal para o real. Capítulo 4. Quem te disse? O mundo nunca poderá ir além da ideia de usar um poder para superar outro e penetrar no reino do não poder enquanto não for solucionado o mistério do Gênesis. Neste primeiro livro da Bíblia, encontramos 2 depoimentos sobre a criação que são completamente conflitantes e contraditórios. O primeiro capítulo é, obviamente, o trabalho de um místico que atingiu a completa união com Deus e percebeu que o universo inteiro é tão somente pura consciência que se manifesta como forma, ao passo que o capítulo seguinte nos relata uma criação da mente. O primeiro relato da criação é a revelação da atividade da consciência em toda a sua pureza e eternidade. Mostra-nos o desenvolvimento de um universo espiritual, onde há luz antes que existam sol e lua, onde as colheitas estão no solo antes de as sementes serem plantadas, e onde está o homem antes da mulher. O que é formado da consciência nunca nasceu. É apenas uma emanação da consciência que nunca teve início e nunca terá fim. Pois enquanto houver consciência, haverá causa para a forma. Quando a consciência se mostra como forma, pode parecer como semente ou como a árvore adulta, sem nunca ter passado pelo processo de crescimento. A consciência ou alma, a quem chamamos Deus, revela e expressa a si mesma como um universo espiritual, sem concepção nem nascimento. Em outras palavras, a criação é a imaculada concepção de Deus, revelando a si própria como identidade individual, expressa em forma humana, animal, vegetal ou mineral. Assim, de fato, Deus ou consciência é a única essência e substância da Terra, mesmo do que se mostra como pedra ou areia, assim como é a substância da nossa verdadeira individualidade. No Gênesis, aprendemos que Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, em meio à perfeição e harmonia, rodeados apenas de bondade, amor e beleza. Felicidade e harmonia reinaram até que sobreveio algo que as destruiu e expulsou Adão e Eva do jardim. Esse algo sempre ficou mais ou menos enigmático, para se desfazer o mistério por completo no 2º e 3º capítulos do Gênesis. No jardim do Éden, Adão e Eva estavam nus, mas não tinham ciência de sua nudez. Tinham corpos, mas por terem a mente pura, não havia neles o pudor. Os corpos eram apenas coisas normais e naturais. E por que, pois, ter vergonha deles? O que lemos a seguir é que Adão e Eva ficaram envergonhados por terem percebido sua nudez. De repente, a crença no mal invadiu suas mentes e eles começaram a se cobrir e esconder. O que eles estavam encobrindo e do que estavam se escondendo, a não ser da crença no mal nas suas mentes? E Deus disse a Adão: Quem te disse que estavas nu? Nessa pergunta está resumida toda a essência da vida humana.
todos nós estamos na mesma condição em que se encontrou Adão. Enquanto conservarmos a crença do bem e do mal, seremos o Adão a se esconder, o Adão que está fora do Éden, e por essa razão estaremos todos a encobrir nossa nudez. Todos nós nos escondemos de alguém ou de nós mesmos, ou estamos escondendo algo de nós próprios pelo medo que isso venha à luz. Por quê? Porque habitamos o reino dualista do bem e do mal. Quem nos disse que isto é bom e aquilo é mal? Quem nos disse que é mais moral cobrir o corpo do que expô-lo? Quem disse que há pecado? Quem criou tal condição? Para todas essas perguntas, Deus, na essência, quer dizer que Ele não o fez. Ele nunca disse que houvesse algo de errado quanto a um corpo nu, ou que houvesse algo de errado sobre a face da terra. O pecado que ele arrastou para dentro do Éden não foi uma maçã nem o sexo, embora as religiões tradicionais assim o identifiquem. O pecado foi a aceitação de dois poderes. E quando o homem começou a comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, tomou sobre si o dualismo universal, e assim não pôde mais se dizer tão puro que não visse a iniquidade, pois agora já vira a conhecer o bem e o mal. O segundo capítulo do Gênesis afasta-se radicalmente do primeiro, pois é um relato de uma criação mental, uma mente produzindo imagens mentais, não uma realidade exteriorizada, mas formas mentais em pensamentos. Mente aparecendo como pensamento, mutável como o tempo. Pensamentos que nunca saem do reino da mente para adentrar no reino do ser. A verdade concernente a esta questão é que, quer achemos que 2 vezes 2 são 4, quer não achemos, não podemos mudar o fato. 2 vezes 2 são 4. Não há nada que se possa fazer a respeito. Seria assim mesmo que nós não o achássemos, porque o fato é. O nosso achar não pode tornar algo verdadeiro, mas no silêncio interior, que é uma atitude de escuta, de aprendizado de Deus, na qual ele faz soar a sua voz, o coração derrete. Desaparecem o pecado, a doença, as faltas, e Deus nos faz saber o que realmente é. Apenas no reino do ser estamos fora do pensamento, onde a realidade é. Haverá quem não tenha tido bons pensamentos ou que não os tenha tido maus? Qual de nós não terá tido pensamentos agradáveis ou desagradáveis? Saudáveis ou doentios? Puros ou pecaminosos? Assim acontece porque os pensamentos gerados unicamente pela mente são sempre bons ou maus. Essa criação mental não é obra do espírito ou da consciência, mas uma criação da mente carnal, dualista, feita da dicotomia que pensa correta ou incorretamente, sem a consciência de Deus como guia. Todo o mundo sensorial feito daquilo que podemos ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear não tem existência a não ser como criação da nossa mente carnal, que por sua própria natureza e princípio é irreal, é inconsciente, sem substância de suporte, com seus pensamentos que se alternam do bem para o mal e vice-versa. A partir do momento em que compreendemos que o segundo capítulo do Gênesis descreve a ação da mente, temos a chave para a sua superação, para nos elevarmos para além da mente e do pensamento. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós não temos a capacidade de pensar como Deus, mas quando a mente é transcendida para além do pensamento e em nós se faz o silêncio, Deus pode fazer soar sua palavra através de nós. Quando nos tornamos capazes de ir além do reino do pensamento
para a elevada esfera onde não se tem opiniões sobre qualquer coisa ou pessoa, ser boa ou má, e temos o desejo de ser perfeitamente transparentes às instruções de Deus, Ele fala a nossos ouvidos. Ele nos mostra a realidade espiritual que existe ali onde há a aparência humana, do homem de carne, que não pode agradar a Deus. Mas, nesse momento em que Deus fala, o homem de carne é transformado no Filho de Deus e volta de imediato para o Éden, onde, como Filho de Deus, vive sob sua direção. A crença em dois poderes é o que nos prende às alternâncias dos pares de opostos: harmonia e discórdia, pobreza e abundância, vida e morte, doença e saúde. Na medida de nossa habilidade em permanecer centrados em nosso ser interior, descobrimos que só há um poder, que não é bem ou mal sob qualquer aspecto, e isso nos torna livres e nos traz a paz da compreensão. O único demônio é o conhecimento do bem e do mal. Decidimos que algo é bom e o é para nós, ou que algo é um mal e também assim o será, embora a verdade seja. Não há nada que seja bom ou mal, é o nosso pensar que assim o faz. Livrando-nos dos pares de opostos, podemos parar a gangorra da mente humana, o que não é de fato tão difícil ou impraticável como parece. Perguntaram-me muitas vezes: como posso parar de pensar? E eu encontrei um modo. No momento em que posso olhar para uma pessoa ou condição, sabendo que não é boa e nem má, meu pensamento para e minha mente se aquieta. E isso é o seu fim, pois agora não emite pensamentos em que possa se fixar. Não penso o bem e não penso o mal. Tudo o que sei é que é. E estou de volta ao centro do meu ser, onde está todo o poder. Nossa mente não tem descanso quando pensamos a respeito das coisas ou pessoas, tanto em termos de bem como de mal, mas ela descansa quando abandonamos todos esses conceitos. Após bastante experiência lutando contra qualquer forma de erro que possa razoavelmente ser imputado à raça humana, e após ter visto uma boa parte de erros ser reduzida a nada pela simples descoberta da não existência de bem e de mal, já que só Deus é, atingimos a condição que nos permite ter convicção suficiente para responder ao nosso Pilatos particular, nos termos de Jesus, o Cristo. Não terias nenhum poder sobre mim, não fosse aquele que te foi dado do alto. Ao longo de meus anos de trabalho de cura, aprendi que a falha na cura se dá na medida em que eu aceite a pessoa ou situação como boa ou má. A cura ocorre com a percepção assim expressa: isto não é bom, isto não é mal. Não há nem bem nem mal, pois aqui só há Deus. E onde está Deus, está o Espírito do Senhor, e aí está a liberdade. Quando vivíamos no Éden, isto é, em harmonia e perfeição, como puras manifestações divinas, éramos deuses, inteiros e completos. E o modo de retornarmos ao jardim é nos livrarmos dos pares de opostos. Obtemos a completa harmonia quando não desejamos o bem mais do que desejamos o mal, pois quando desejamos algo, embora pensando estar a desejar o que é bom, não temos meios de saber se o nosso desejo satisfeito resultará em bênção ou dano. Mesmo uma coisa aparentemente desejável e muito perseguida, como ter muito dinheiro, pode ser danosa e destrutiva, como muitas pessoas penosamente descobriram. Os ensinamentos tradicionais da metafísica concordariam que devemos nos elevar acima do mal, mas continuam a espreitar o bem à distância, na esperança de ver o mal transformado em bem. E é aí que cometem o erro que resulta na incapacidade de atingir a harmonia total.
Enquanto nos fizerem acreditar que algo seja bom e que algo seja ruim, ficaremos fora do jardim do Éden. Um dia com saúde e outro doente. Um dia jovem e com vitalidade e outro dia velho e fraco. Esses pares de opostos se alternam de maneira cíclica. Só quando não desejarmos a harmonia e a riqueza mais que a pobreza e a discórdia, e buscarmos apenas o que era original e primordial no Éden, subiremos para além dos pares de opostos, para entrar na vida eterna. Nesse estado de consciência, estamos puros o bastante para habitar o jardim do Éden, que é um estado de ausência de desejos, de contentamento com o ser. A pureza original de Adão e Eva consistia nessa ausência de desejos. Eles eram da substância de Deus e recebiam tudo de que necessitavam pela graça de Deus. Deus era seu próprio ser, era a sua vida. Deus formara e governava os seus corpos. Todos os dias se regozijavam das coisas boas da vida, até que no meio desse paraíso a ideia de bem e de mal se insinuou em suas consciências. Depois disso, não mais caminharam bem-aventurados pelo Éden, mas saíram para o mundo, onde se tornaram o homem e a mulher da terra. Eles mudaram do estado de felicidade completa do ser para o estado de consciência, no qual tinham de ganhar a vida pelo suor da fronte, pela sua mente, e ter os filhos com dor. Enquanto mantivermos aceso o conhecimento do bem e do mal, nós também estaremos vivendo no mundo como Adão e Eva, que foram expulsos do Éden. Estaremos sujeitos às vicissitudes e às mudanças, aos acidentes, às limitações e à velhice. No 8º capítulo de Romanos, lemos que o homem de carne, isto é, o homem Adão, não pode agradar a Deus, não está sob a lei de Deus, e só é filho de Deus se o Espírito habitar nele. Não esqueçamos, contudo, que nós não somos dois. Não há um homem real e outro irreal, assim como não há um universo real e outro irreal. Só há um universo e é real. Só há um de você e é real. De fato, o homem de carne é o homem real, mesmo antes de o Espírito de Deus despertar nele, pois o primeiro e o último Adão são ambos seres espirituais. Aquele era puro antes de ser expulso do Éden, e este purificado após seu retorno. E assim é que você e eu somos puros filhos de Deus, nascidos no Éden, mas nutrimos ainda um sentimento de bem e de mal. Vivemos como homens e mulheres de carne, que não podem agradar a Deus e que não podem estar sob sua lei, até que num dado momento de nossa vida nos seja revelado que toda a diferença entre os Adão e Eva originais criados por Deus, puros seres eternos, e nós, está em conhecermos o bem e o mal. Se quisermos voltar ao estado edênico e voltarmos a ser os homens e mulheres que éramos no início, pura criação, tudo o que temos a fazer é nos livrar do nosso falso conhecimento do bem e do mal. Na realidade, tal conhecimento pertence ao reino da teoria, da crença, dos conceitos humanos. Devemos estar dispostos a encarar toda e qualquer condição, boa ou má, na nossa vida, no país ou no mundo, com uma nova convicção. Eu renuncio a vocês, a ambas. Daqui em diante não mais reconhecerei nem bem e nem mal. Conheço apenas Deus manifesto. Pela visão espiritual, eu observo a consciência manifestando a si mesma em formas imortais, eternas, harmoniosas, abundantes. Daqui em diante só aceitarei a revelação da criação verdadeira, onde há luz sem que haja sol e onde tudo é a harmonia. Não há outro caminho,
E quer estejamos, quer não, dispostos a aceitar essa ideia, o segredo do viver harmoniosamente reside na capacidade de nos privarmos de todas as nossas apreciações e julgamentos sobre situações e pessoas. É difícil fazer isso porque no começo temos de viver uma vida dupla. Por exemplo, é inevitável que tomemos conhecimento do mal no mundo, más condições e às vezes más pessoas. Não há dúvida de que, como fez o Mestre, poderemos precisar expulsar aqueles homens maus que ocupam lugares importantes no governo, para fora do templo, votando contra eles e expondo sua corrupção ao mundo. Embora tudo deva ser feito com tal desprendimento como se fôssemos interpretar um papel na peça. Na peça da vida, seu papel pode ser o de um ladrão que roubou muito dinheiro, mas o crime perpetrado na peça não o prejudicará e nem beneficiará. Estaria só interpretando um papel e se comportando como o personagem exigia. Um ator não deve ser um vilão para fazer esse papel. Apenas representa. E tão logo desça o pano, retira a maquilagem e volta a ser ele mesmo. Assim é conosco. Dizemos e fazemos coisas nesse estado de dualismo em que vivemos, mas temos de aprender a ter um sorriso incrédulo dentro de nós mesmos, pois lembramos que somos apenas atores desempenhando um papel, e desse modo não aceitamos as aparências como valores. De fato, temos de censurar o mal, às vezes temos de voltar contra ele, outras temos de marchar contra ele, e não raro temos de corrigir crianças e até mesmo adultos. Isso, porém, deve ser feito sem uma convicção real de nossa parte, e reconhecendo que este é um mundo de aparências, e as pessoas que nele habitam ainda não despertaram para o grande segredo da não existência de bem e de mal, nas pessoas, nos lugares ou nas coisas. Temos de ser capazes de olhar para as pessoas à nossa volta com a silenciosa anuência em nossa mente. Eu sei que neste cômodo não há ninguém ruim, nem pensamentos maus, nem ladrão e nem mentiroso entre os presentes. Mas não basta. Temos de ir um pouco além e acrescentar. Porém, não há ninguém bom. No começo de nossa jornada metafísica, era difícil para muitos de nós não ver o mal. Porém, é muito mais difícil alcançar o estado de consciência que nos eleva acima do bem, acima da boa saúde e do bom suprimento, e nos recolhermos ao reino da consciência, onde, mesmo que exteriormente vivamos uma vida comum, cultivamos uma profunda convicção. Não quero aceitar as aparências, não as aceitarei. Ficarei no é. Deus é, e só Deus é. Não pode haver boa ou má condição. Só Deus pode ser. O primeiro capítulo do Gênesis é um relato sobre um universo espiritual povoado de seres espirituais que não viviam dos efeitos e sim da causa, que não viviam só de pão, que não tinham de ganhar a vida pelo suor da fronte. Ao contrário, no segundo e terceiro capítulos, o conhecimento do bem e do mal criou um sentido de separação de Deus, após o que o homem vive pelo poder e pelos efeitos. Vive pelo pão, pelo dinheiro, pelo pulsar do coração, pela luz do sol, vive pelas coisas criadas, em vez de viver do Criador. No presente momento em que estamos lendo, tudo isso poderá não parecer difícil de aceitar, porque se tivermos renunciado e abandonado a dicotomia bem-mal, seremos puros, imortais, seres eternos, sem pecado ou vergonha, sabedores de que nada há para temer, pois estaremos vivendo pela graça de Deus. Não nos esqueçamos, porém, que o amanhã nos trará problemas, que tentarão nos jogar para fora do Éden. Amanhã teremos o correio e o telefone, que tentarão nos hipnotizar com as aparências do bem e do mal. Quando sobrevêm tais momentos, lembremos que é preciso ser fortes,
mas também é quando a graça de Deus vem nos capacitar para mantermos nossa integridade espiritual. A grande verdade, a de não haver bem e mal em todas as formas, é o segredo do não poder, é o segredo da vida pela qual a humanidade sempre procurou. Isso foi chamado de busca de Deus, de santo graal, etc. E quando é achado, se é que é achado mesmo, o que se nos depara é que não há bem e mal. Quando os homens descobrem esse segredo, seus pés caminham direto para o paraíso, pois descobriram a realidade última. É apenas o ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que mantém o homem fora do reino de Deus. Capítulo 5. Transcendendo a mente. No princípio havia somente um estado de consciência, o espiritual. Mas, desde a chamada queda, o homem foi dividido em 3 estados de consciência: o material, o mental e o espiritual. A consciência espiritual, quando feita carne, é o corpo perfeito e imortal. Mas bem poucos entre os bilhões de pessoas que têm vivido na Terra atingiram tal consciência, muito poucos. Ao contrário, por incontáveis gerações humanas, o mundo tem vivido no estado de consciência material e mental, e para a maioria, tudo o que é conhecido é o sentido material do mundo. Um mundo onde o homem vive pelo suor do seu rosto, e tudo o que ele faz, o faz com recursos físicos e mentais. Mesmo hoje, o mundo não se ergueu muito acima desse sentido físico do universo, em que pese o fato de que, neste último século, muito tem sido revelado do mundo mental, embora revelado primariamente no sentido de o mental governar o físico. Afora isso, o que aconteceu é conhecido como a ciência do pensamento positivo, concebida para manipular o cenário humano. Por exemplo, se alguém não tem uma casa, tudo o que tem a fazer é se imbuir do pensamento positivo e a casa aparecerá. Ou se não tiver uma companhia satisfatória, bastará um pouco de pensamento positivo para que aquela desapareça e apareça uma nova. Se alguém sofrer de alguma doença, só um pouco de pensamento positivo e, como num passe de mágica, a doença desaparecerá e um corpo harmonioso aparecerá em seu lugar. Mesmo quando esse tipo de terapia mental resulta eficaz, e muitas vezes o é, aqueles que se utilizam dessa técnica ainda vivem de um universo físico. Um corpo físico, um companheiro físico, algo físico sujeito às leis do bem e do mal. E num dia muito próximo, é bem possível que a desarmonia e a discórdia comecem de novo. Uma parte do corpo é curada, e eis que outra doença se manifesta. O problema do suprimento está resolvido, e então algo acontece. E eles oscilam entre uma crença no físico, no mental, moral ou financeiro, e outra crença igualmente densa, sempre com a mesma tentativa de usar o poder da mente para ajustar, sanar ou melhorar uma condição. Contudo, o mundo tem a sorte de ter conseguido esse grande progresso, pois sem a descoberta do mundo mental seria ainda impossível dar o próximo e maior passo para o reino espiritual. Antes de prosseguir, tentemos entender as funções da mente. Talvez isso possa ser mais bem feito se tomarmos o corpo como exemplo. Sabemos todos que o corpo é um instrumento usado para as atividades da vida humana, mas poucos reconhecem que, por ser um instrumento de Deus, deveria ser perfeitamente harmonioso. Não há razão para que o corpo fique deteriorado e perca suas faculdades. E parece que isso acontece porque o homem ainda não aprendeu como se precaver contra tais mudanças e conservar o corpo, que é um instrumento apropriado e efetivo para uso diário. E isso pode ser feito se descobrirmos que a mente também é um instrumento,
e que também tem seu lugar correto na nossa experiência humana. Compreendido e aceito que a mente é um instrumento, poderá também ser compreendido de quem ela é instrumento, pois um instrumento deve necessariamente ter alguém que o governe e controle. Infelizmente, é normal que a mente não seja controlada, mesmo que alguns tentem fazê-lo e desastradamente muitas vezes arruinem sua vida, por não terem compreendido que a mente não pode ser controlada pelo homem. A mente é um instrumento para algo maior do que ela mesma, e esse algo é o eu. E quando alcançamos o estágio de controle da mente pelo eu, nos envolvemos numa paz que ultrapassa a compreensão. Então, nós não tentamos controlar o corpo e a mente, mas é a ação da verdade em nossa consciência, da qual tomamos conhecimento pela mente, que mantém a mente clara, pura, harmoniosa e vital. Esta, por sua vez, controla, dirige e governa o corpo, agindo como purificador de ambos, corpo e mente. Há um centro espiritual dentro de cada um de nós, e nesse centro está registrada nossa inteira herança espiritual. Esse centro não está dentro do corpo, mas em nossa consciência, de onde, pela sua infinitude, podemos tirar de tudo o que se fizer necessário ao nosso desenvolvimento, de agora até o fim do mundo e além no infinito. O princípio básico, o Criador, a substância da vida, é Deus, alma ou consciência, enquanto a mente é um instrumento pelo qual a ação de Deus se manifesta. A mente, pois, corretamente compreendida e utilizada, é um instrumento de Deus. Quando a mente está aberta para receber o impulso divino, por ela fluem formas harmoniosas e perfeitas. A partir de Adão, a mente humana aceitou a crença do bem e do mal, e a partir desse momento, em vez de ser um puro instrumento da alma, a mente começou a se materializar em formas concretas, ora boas, ora más, exatamente como se fosse um molde de onde, independentemente do perfil da forma, se reproduzem as peças. Se houver o mal na mente, aparecerão formas más, e ao contrário, se houver o bem, aparecerão formas boas. A mente produz a sua própria imagem e semelhança. E se nós, que nos colocamos por trás da mente, permitirmos que seja preenchida com superstições, ignorância ou medo, tudo quanto se origina na crença em dois poderes, será, pois, isso tudo que a mente produzirá em nossa vida. A mente é a substância de toda forma de pecado, de doença, da morte, de falsos apetites, de carências, limitações, da guerra e seus corolários e de todas as outras coisas listadas sob o nome de mal. A mente preenchida com pensamentos errôneos, medo, ódio, injustiça, luxúria ou malícia se mostrará externamente como desarmonia e discórdia. Por outro lado, uma mente imbuída de bons pensamentos, caridade, pureza, benevolência, cooperação, etc., aparecerá externamente como vida boa. É a lei kármica consignada na Escritura. O que quer que o homem semeie, isto também colherá. A mente no estado de não iluminação, cheia de crenças materialísticas, teorias, opiniões, doutrinas e credos, só pode manifestar seu estado de caos. Porém, se estiver livre de tais crenças, torna-se um instrumento com o qual o princípio criador da vida pode fluir em formas externas e harmoniosas. A aparência externa é sempre formada pela mente. O que semearmos mentalmente, colheremos materialmente. A matéria é matéria somente quando a consciência está num estado de materialidade. Mas, uma vez que nos elevamos para o estado mental, a matéria já não é matéria, e sim mente.
A mente é a substância e a essência de que é feita a matéria, que se nos mostra como forma ou como efeito. A mente é o princípio, a vida e a lei de toda forma material ou mental. Esse não é um conceito fácil de compreender, mas se tomarmos um exemplo e traçarmos uma analogia entre tudo isso e uma substância com que estamos familiarizados, poderemos clarear as ideias. A combinação de duas partes de hidrogênio com uma de oxigênio é chamada água. Ela pode ter a forma física de vapor ou de gelo. E embora as três formas físicas sejam diferentes, a essência permanece a mesma, ou seja, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Da mesma maneira, a mente é a substância básica, mas a matéria é o nome dado à mente quando toma forma. A mente aparece de várias formas. A carne é uma delas. O sangue, o osso, o cabelo, etc. São outras, mas todas são mente tornada visível, aparecendo daquele modo específico. Numa forma é carne, noutra é osso, cartilagem, sangue, cabelo ou pele, mas a substância ou essência é sempre a mente. A mente atua como pensamento, a mente aparece como coisas, e nesse sentido ela é a essência da criação, como descrito no 2º e 3º capítulos do Gênesis. Assim, se a matéria é mente, um processo mental pode mudar o produto, a matéria. A mente, a sua ou a minha mente, se imbuída de verdade espiritual, torna-se um instrumento por meio do qual Deus aparece e se manifesta. E aparecendo, ele se torna o corpo do nosso mundo exterior. Por isso, nunca vivemos num mundo material rodeado por matéria, porque Deus, Ele mesmo, a verdade na sua e na minha consciência, é a única substância e essência do nosso mundo. Quando Deus ou alma se torna nossa atividade mental e aparece como forma, toda forma é espiritual e pode ser multiplicada. Quando nos elevamos além do nível da mente e do pensamento até o silêncio onde está o eu, Deus se torna a atividade e a substância, aparecendo então como matéria ou forma. Por exemplo, em cada milagre relatado nos 4 evangelhos, foi a consciência de Jesus, o Cristo, que apareceu externamente como saúde e harmonia, e como uma infinidade de pães e peixes. Pães e peixes não são matéria. Saúde e riqueza não são matéria. Foram formados da consciência. Uma vez que a mente esteja permeada de verdade, a verdade é a substância e a essência das formas manifestadas. E então as formas podem ser multiplicadas, mas o podem apenas por não serem materiais. Houve um tempo em que havia só 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje somos 4 bilhões, mas não há mais Deus na Terra. Aqui está o mesmo Deus, a mesma vida. Mas o que aconteceu foi que a mente multiplicou as formas, não as dividiu. Trata-se do mesmo princípio que atuou quando Jesus fez o milagre dos pães e dos peixes. O que ele fez foi multiplicar as formas visíveis para satisfazer o senso de necessidade daquele momento particular. Só há espírito e suas formações espirituais. A mente, como instrumento do espírito, forma e governa a si mesma como forma esboçada, e isso é chamado matéria ou forma física. É de fato mente, pois a matéria pode ser reduzida ao mental e, eventualmente, de volta até o espiritual. Mas é a mente que se nos apresenta como forma finita. E é ela mesma que gera essa forma. A mente até mesmo transformará esse corpo e o suprirá. A mente formará para nós tudo o que nos pareça necessário, e, todavia, nada de novo será acrescido à criação. Quando a mente trabalha em seu próprio nível,
aparece como bem ou mal, ou ambos, ao passo que a mente dirigida pela alma ou Deus aparece só como um universo harmonioso. Isso não significa que, se pensarmos só bons pensamentos, aparecerá nosso universo perfeito, espiritual. Significa que, quando nos elevamos acima da mente e do pensamento para dentro do reino do silêncio, da alma ou de Deus, então ela se manifesta como nossa identidade espiritual, nosso ser, corpo e universo. Quando você e eu permitimos que nossas mentes sejam preenchidas com ignorância, superstição e egoísmo, tais mentes produzirão sua própria imagem e semelhança, que será refletida para fora como os pecados e as doenças do mundo. Mas quando a mente é purificada de modo que se torne um instrumento da pura alma, então a mente produz a imagem e semelhança da alma, que é perfeição espiritual, conforme as regras mostradas para ti no Sermão da Montanha. As criações de Deus são incorpóreas, espirituais e infinitas, não físicas, materiais ou finitas. Deus é espírito, e por isso o universo de Deus, o corpo de Deus, são espirituais. Contudo, como as criações de Deus se apresentam aos nossos sentidos humanos, elas parecem ser físicas, materiais e limitadas. A razão dessa anomalia é que nossa mente, no seu estado não iluminado, interpreta apenas aquilo de que podemos tomar ciência por meio dos nossos sentidos. Nós não podemos contemplar aquilo que é. Contemplamos a interpretação da nossa mente. Por exemplo, se houver um jarro de rosas amarelas na sala, você e quase todos os que estiverem na sala poderão vê-las como amarelas, mas, por um daltônico, elas poderão ser vistas de qualquer outra cor. Ou, enquanto tais rosas poderão parecer para você maravilhosas, poderão desencadear um ataque de asma em outra pessoa. Está claro que não é aquilo de que tomamos ciência que é importante, mas como a mente interpreta o que passou pelos sentidos. Existem artistas cuja interpretação das rosas pode nos deslumbrar por serem capazes de perceber um substrato de verdade espiritual nelas, enquanto nós vemos apenas suas formas e cores finitas. Alguns de nós poderão visitar uma galeria de arte, olhar para os quadros e chamá-los de borrões de tinta, enquanto outros poderão olhar as mesmas telas e viver um êxtase, porque por sua compreensão desenvolvida da arte, seu conhecimento de linhas e cores, poderão apreciar e ver o que o artista viu quando colocou sua interpretação na tela. Se tivermos cultivado qualquer apreciação no campo das artes, poderemos ficar diante das telas do artista totalmente cientes daquilo que ele colocou ali. Mas se nossa mente não tiver conhecimento da arte, nós não veremos nada, a não ser manchas de tinta. Quando nossa mente está livre de julgamentos, podemos olhar para este mundo e nos regozijar com o céu, o ar, a terra, o mar, o sol, a lua e as estrelas. Mas, se a mente estiver cheia de conceitos materiais, nos perguntaremos: como fez um amigo meu anos atrás? Eu não vejo porque as pessoas viajam. Há apenas 2 tipos de terra. Ela sobe e a chamam montanha. Ela desce e a chamam vale. Ou se for úmida, a chamam água. O que pode alguém ver numa viagem? Qual a diferença entre um lugar e outro? Raramente vemos o que está diante de nós. Tudo o que observamos no mundo, nós o vemos através dos olhos da nossa experiência. A atitude de nossos pais diante da vida, nossas raízes raciais e religiosas, nossa herança nacional, nosso meio próximo, nossa educação e as experiências acumuladas depois da vida escolar. Tais conceitos são formados por influências pré-natais, pelo meio próximo, a educação e as experiências pessoais, que fazem de você e de mim os seres humanos que somos.
E assim, se o nosso mundo é um mundo de pessoas amargas, desagradáveis e ríspidas, é por causa daqueles 4 fatores que nos condicionaram e influenciaram nossa interpretação daquilo que encontramos pela vida. Por outro lado, se encontrarmos um mundo de pessoas cooperadoras, compreensivas e amáveis, será provavelmente devido ao nosso padrão particular de referências. É certo que onde nós estamos está de fato o reino de Deus. Tudo o que está no céu está na terra. Mas se nós achamos a terra um inferno ou um paraíso, depende de estarmos vendo a terra através de uma visão espiritual ou material. A interpretação mental da experiência determina se é paraíso ou inferno. Olhamos para as criações de Deus por meio do instrumento da mente, e as formas que vemos assumem a cor e a natureza com que a mente as interpreta. Quando uma pessoa nos diz, tenho um corpo doente, ou tenho uma mente pecadora, ou tenho a carteira vazia, ela está contemplando a criação por um sentido limitado, material, finito. Se pudermos ignorar o que a pessoa está vendo, sentindo e experimentando e descobrir que nossa mente é apenas o intérprete, se pudermos ficar suficientemente silenciosos de modo a podermos registrar o quadro verdadeiro, então no silêncio poderemos ouvir: Tu és meu filho bem-amado, no qual me aprazo. Ou, este é de fato o reino de Deus. Ou, tudo o que tenho é teu. Em outras palavras, nos virá a certeza de que tal cena, como foi interpretada pelo sentido mortal, está incorreta, e no silêncio aquilo que é real nos é revelado. Uma pessoa se debatendo com um problema está julgando pelas aparências, e sua mente está interpretando seu mundo à luz dos condicionamentos pré-natais, do meio, da educação e das experiências pessoais. Ao contrário, se a mente interpreta a cena por intermédio da pura atividade da alma, todo julgamento é posto de lado, enquanto do silêncio nos vem: Pai, não tenho julgamento, espero o teu juízo. E em tal humildade, a visão espiritual é que ilumina a cena. No plano humano, a mente é criativa. Ela pode criar o bem e o mal, e os cria. No plano espiritual, contudo, a mente não é uma faculdade criativa, mas uma larga via de percepção. Se, por exemplo, tivermos uma tela em branco diante de nós e, em vez de torturar nossos cérebros buscando algo para preenchê-la, aprendermos a ficar quietos e esperar, tomando a atitude interior: Aí está a tela, Pai. Pinte o quadro. Nós encontraremos ideias a fluir livremente e dentro de nossa consciência surgirão as diretrizes do que nossa mente e nossas mãos irão executar. Em tal estado de receptividade, as invenções, as descobertas e os projetos na prancheta, ou qualquer ideia que seja necessária, serão desenvolvidos, assim como receberemos a habilidade para executar tais ideias. Assim ocorre porque a sede real da inteligência é a alma, o espírito e a inteligência divina atuando por meio do seu instrumento, que é a mente. Todo o segredo está em fazer a transição entre uma mente que pensa, projeta e planeja e uma mente que repousa num estado de lucidez, do qual possam fluir as ideias divinas. Contudo, desde a experiência ilusória conhecida como a queda do homem, a mente tem sido usada como uma faculdade criativa, e é o que está na raiz dos nossos problemas e sofrimentos de hoje. Assim, quando somos chamados a ajudar nossos familiares, amigos ou os demais, ou mesmo a ajudar nós mesmos, em vez de tentar mudar as pessoas ou as condições, ou em vez de condenar a nós mesmos ou aos outros, podemos perceber que isso é só mais uma maneira de a mente se nos apresentar.
A ação de curar reside na nossa descoberta de que a mente não é um poder. A mente é larga via de percepção. Poderemos observar o quão milagrosamente isso trabalha. Sempre que formos induzidos a cometer qualquer tipo de erro, se não o combatermos, mas silenciosamente afirmarmos: Deus é o grande e único princípio criativo da vida, a fonte de todo ser. Apenas Deus. Tu não terás outro Deus fora de mim. Nenhum outro poder, nenhum outro Criador, mas só um, só Deus é. E o que me aborrece não pode vir de Deus, e sim da mente. É a mente me apresentando um quadro de algum tipo de carência. Aqueles que vivem no espírito têm vislumbres do real ou da criação espiritual e são capazes de discernir o homem real, feito à imagem e semelhança de Deus, e de ver que nada jamais interfere na harmonia do desenvolvimento e revelação do homem espiritual. Contudo, no nível humano, nossa mente governa nosso corpo e todos os aspectos da criação, e os governa para o bem e para o mal. Num dia nos traz saúde, e no outro a doença. Um dia traz a riqueza, e outro dia a carência, pois a mente, sendo da terra, é constituída das duas qualidades, bem e mal, e por isso se manifesta e se exprime por esses extremos. Até que nos elevemos acima da mente, não poderemos estar acima dos pares de opostos. Quando transcendemos a mente e tocamos o reino do espírito, vivemos num estado de consciência diferente. Não mais lançamos mão de afirmações ou negações, remédios físicos ou mentais. Agora fazemos contato com o centro espiritual, onde encontramos a paz, e então achamos ter transcendido a atividade mental do bem e do mal. Vivemos na aparência uma vida que o mundo chama normal, mas que é, na verdade, uma vida espiritual, que em grande medida é intocada pela atividade da mente sem iluminação. Corretamente entendida, a mente é um instrumento de Deus, criada por Deus. Portanto, a mente em si mesma, assim como seus produtos, é só um efeito, não é causa, mas efeito. Apenas Deus, alma ou espírito é causa, e o corpo e a mente, efeitos. Se permanecermos com a verdade espiritual em nossa consciência, nenhum dos males deste mundo se aproximará de nossa moradia, porque a verdade mantida na consciência passa a viver nossa vida, vivendo numa atmosfera de discernimento espiritual e preenchendo a consciência com a verdade. Momento virá em que a verdade assuma a direção da nossa mente, e não nos será mais necessário preencher a mente com a verdade. A partir daí, será o contrário. Não mais seremos nós a pensar na verdade, lembrando, afirmando ou meditando sobre ela. Será a própria verdade a usar nossa mente para se expressar, sempre nos usando, sempre fluindo através de nós.